Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. A escassez de chuvas e o consumo cada vez mais elevado de energia elétrica tem nos levado a repensar alguns de nossos hábitos e analisarmos nosso comportamento. No Simplifísica de hoje, o empreendedor e graduando em Física, Taina Cabaleiro, nos mostra formas de reduzirmos o consumo de energia elétrica conscientemente. Então hoje eu venho até aqui trazer para vocês algumas informações. Em primeiro lugar, a NIUI. A NIUI é uma startup científica, tá? É uma spin-off da universidade que foi desenvolvida por mim e pelo meu sócio, que está aqui presente. Onde a NIUI ela tem 3 pilares básicos, né? O primeiro é geração, o segundo eficiência e o terceiro difusão. Difusão dos conhecimentos, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está trocando informações com vocês, né? E por isso que a gente está hoje, vai falar um pouquinho sobre essa questão de apagão. Então aí está o tema da conversa de hoje, né? Quando eu pensei isso, eu pensei que dentro das nossas várias conversas, quando a gente criou a NIUI, uma das coisas que está muito distante da gente lá fora é o entendimento propriamente de uma conta de luz, de um consumo de energia, da escolha de um produto, né? E isso acaba caindo depois no jornal com o nome de apagão, né? E tipo, pô, e o que tem que fazer? Aí tem que economizar. Economiza como? Isso é uma coisa que vai com o tempo, isso vai mudando os hábitos da gente, mas a gente não sabe muito bem para onde, né? Então, o que eu fiz? Quando eu pensei a palestra, a primeira coisa que eu pensei, vamos definir apagão, então. A maioria das pessoas não notam essa diferença. Um apagão, ele simplesmente é um blackout. Ele é igual a um blackout, né? Falta luz, ele é para ser um apagão. Então, ele é uma interrupção, falta de energia elétrica ou falta de energia elétrica frequente, tá? Então, ele é simplesmente uma questão técnica. Só que isso só acontece quando o consumo é maior que a produção. Esse é o ponto-chave de toda a conversa. Quando a gente consome mais do que porventura a gente está produzindo, aí a gente tem um evento de apagão, tá? E para isso, a gente precisa entender quanto que a gente consome e quanto que a gente poderia produzir de energia no Brasil. Hoje a gente tem um consumo de aproximadamente 38 mil gigawatts-hora, tá, de energia, mês, isso ao mês, e a nossa capacidade instalada de produção é de 134 mil megawatts. Tá, isso daria, num mês, ali, aproximadamente 97 mil gigawatts-hora mês. Porém, isso não é linear, isso não é óbvio, isso não é estoque, isso não é absolutamente nada do que simplesmente a gente ter a livraria e uma quantidade X de livros para vender. Isso muda muito com o período do mês, isso muda muito com o tipo de geração que está sendo usada, isso muda muito com a hora do dia. E aí a gente começa a ter os primeiros problemas. Quando a gente começa a perceber que o consumo, tá, ele simplesmente começa a variar, mas a produção também varia, isso faz com que tudo mude, todo o cenário muda, todas as coisas mudam, né? Porque tecnicamente a gente não tem nada que nos avise o quanto de energia a gente está consumindo no dia. Até aí, isso tudo é muito legal, é muito simples de entender. Só que aí vem uma das primeiras confusões que a gente vê lá fora.
quando a gente vai conversar com pessoas comuns, com pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento na área. E aí a coisa começa a mudar um pouco de figura, né? Vamos começar do começo, vamos começar falando do que necessariamente precisa se saber, né? Então, o que é um watt? A escolha do watt é porque é uma conta de luz baseada em watts. Pronto. Então, é uma unidade de potência. Até aí é simples. Tá? Porém, o que é potência? Então, isso começa a ficar um pouquinho mais complexo. Nessa visão de potência, aí uma definiçãozinha simples, né, é essa, a rapidez com que o trabalho é realizado. Trabalho da parte física, né? Trabalho que força vezes deslocamento. Então, isso vem lá da base. E as variáveis, que aí começa a fazer diferença, né? 1 watt, 1 kW, 1 megawatt, 1 gigawatt, 1 terawatt. E aí começa a confusão. Porque as pessoas começam a confundir o watt com o watt-hora e são coisas diferentes, né? O watt-hora, ele simplesmente é uma unidade de energia. E nesse caso eu coloquei entre parênteses elétrica. Por quê? Porque energia até é uma coisa não tão bem definida para a gente na própria academia, né? Aqui eu estou falando especificamente watt-hora para energia elétrica. Tá? E essa energia elétrica é utilizada para alimentar uma carga de potência de 1 watt por 1 hora. Tá? Então é o velho exemplo da lâmpada, uma lâmpada de 100 watts por 1 hora, tá? Ela consome 100 watts hora. E aí a gente faz o mesmo paralelo que eu fiz para potência, eu faço para energia. O que acontece? A conta de luz da gente vem para nós assim. Só que a maioria das estatísticas a gente vê assim, né? E quando isso começa a acontecer, a gente se pergunta assim, como é que isso pode ser mais natural para as pessoas? Como é que isso pode acontecer? Essa explicação, esse entendimento, essa convivência pode ser mais natural? E aí a gente cai no consumo residencial. É a medida que tu tem todo mês, chega na tua casa todo mês pelo correio, lá, a conta de luz, e ela vem em quilowatt-hora. No Brasil, a média é 166 kWh mês. Tá? Então, quando a gente tem essa média, muitas vezes tu vai para casa agora, quando tu pegar a tua conta de luz, tu vai dar uma olhada e vai ver talvez que tu esteja consumindo mais ou que tu esteja consumindo menos. A gente mora numa região do país onde normalmente a gente consome mais energia que as demais regiões. Tá? Muito por causa do nosso clima. O nosso clima influencia bastante isso, tanto no inverno quanto no verão. Só que isso tudo tem alguns impactos, porque se vocês forem tentar tornar linear esses 166 kW perto daqueles 38 GB de consumo do Brasil, lá 38 gigawatts-hora do Brasil, isso não vai ser muito correspondente. E isso não vai ser correspondente porque essa é uma média residencial, tá? E o consumo, ele é feito por 4 partes. Residencial, industrial, comercial e os outros. Os outros envolvem aqui público, agropecuário, setor energético e transporte. Tá? Então, quando a gente abre, quando tu começa a abrir cada vez mais essa visão do que é a nossa vida energética no Brasil, ela começa a revelar algumas coisas que não é muito comum. O consumo industrial, ele é fundamental para que a gente tenha energia elétrica em casa. Tá? Esses caras, eles consomem energia de uma maneira diferente. Eles compram energia e a energia que eles compram faz todo o sistema andar. Né? Então, a gente depende do industrial bastante, no caso da movimentação deles. E, para vocês terem uma ideia, o próprio cenário econômico influencia muito nessa questão. Porque se a gente tem crescimento da economia, esse número cresce. Se a gente tem alguma recessão, como é o caso do momento, esse número diminui. É o primeiro a acusar o golpe, porque a gente tem um esfriamento da vida industrial do país. E se vocês forem olhar por região, aí o consumo por região mostra mais ainda. Tá? Nós temos o norte e o centro-oeste como os menores consumidores de energia, e o sudeste é o maior consumidor de energia. É a área mais industrializada do país. Aqui, para vocês terem uma ideia de como é esse consumo e esse fluxo de energia na prática. Se vocês forem observar, ó, aqui a gente tem as usinas hidráulicas. A maior é Itaipu está aqui, e as demais elas começam a ficar
interessantemente descoladas, tá? Descoladas da região de grande população. Tá? Só que isso aqui é a radiografia, é o retrato que a gente deveria parar e olhar toda vez que a gente vai parar para pensar estrategicamente sobre energia. Tá? Porque o que acontece no Brasil é que se tem grande potencial hidrelétrico, tá? Porém isso fica longe do centro urbano. Isso fica longe dessa massa aqui. Ó. E trazer essa energia de longe é muito caro. É muito caro e gera muita perda. Né? Então, quando a gente para pensar, e é o que a gente parou para pensar lá, o que a gente pode fazer para colaborar com essa percepção de uso, de geração e de uso de energia, né? A gente começa a avaliar como burlar isso aqui. Aqui tem um outro gráfico simples da matriz elétrica brasileira, e aqui está o ponto da geração hidráulica. Tá? É a grande parte, depois geração com gás natural, biomassa, tá? E daí vem derivados de petróleo e outros itens. O eólico ainda é um dos aproximadamente 1%. Tá? Então ainda é muito pouco, está crescendo muito, está se investindo muito, tá? Mas ainda é muito pouco. Tá? E quando a gente olha isso ampliado para a evolução da estrutura da matriz energética da gente, em 1970, tá? 44% era lenha e carvão vegetal. Tá? As hidráulicas eram 14% da matriz. Só 14%. Isso em 1970. Tá? E o petróleo ainda pegava 34% dessa fatia. Em 2000 isso mudou bastante. Olha como o petróleo cresceu, lenha e carvão sumiu praticamente. Tá? Só que as hidráulicas avançaram um pouco. O que houve foi uma divisão. Aqui a gente tem um pouco de atômico, aqui a gente tem carvão mineral, tá? E aqui a gente tem derivados da cana-de-açúcar. E aí entra muito a biomassa, que é uma coisa que começa a avançar a partir do ano 2000. A biomassa ela começa a crescer, e aí a previsão para 2030 é que o petróleo ainda seja uma das vedetes da nossa matriz, tá? Mas os derivados aqui já crescem, derivados de cana-de-açúcar, já crescem 18%, e vocês vão ver que a hidráulica cai para 13%. Uma outra coisa importante para começar a entender aquele mapa do Brasil que apareceu é o caminho da energia, como ela faz, qual o caminho que ela faz para chegar na casa da gente. Então, primeiro lá em cima, lá, ó, a gente tem uma usina hidrelétrica, já que a gente tem 70% aproximadamente de geração hidrelétrica. Da onde vem a energia, originalmente, passa por um transformador, cai no linhão, vem para a transmissão, que é o linhão que traz a energia lá das grandes distâncias até os centros urbanos mais próximos. Depois cai numa subestação transmissora, vai para a rede, vai para uma subestação, e daí começa a vir para a rede de rua, rede de distribuição. Tá? E aí a gente tem consumidores comerciais e industriais, depois dispositivos de automação que tem outras questões, até chegar aqui à nossa casa. Em 2009 foi aprovado, tá, o PRODIST, tá, o Programa de Distribuição de Energia Elétrica, certo? E ele simplesmente muda um pouco dessa lógica, porque no Brasil até então essa era uma rotina de mão única. Só gerava lá e só entregava aqui, certo? A visão do PRODIST muda porque, em primeiro lugar, ele começa a trazer uma outra possibilidade, que é a gente gerar aqui e jogar aqui. E aí, dividir o que é gerado aqui com as outras unidades, ou o que é gerado aqui com as outras unidades próximas. E isso já começa a subverter, a modificar um pouco daquela visão do mapa original. A gente começa a ter a possibilidade de gerar próximo, bem próximo, tá, do consumo. E aí, quando a gente gera próximo do consumo, a gente elimina uma das grandes coisas que isso aqui traz, que são as perdas. Da ordem de 20% a 25% da energia que é gerada lá, ela é perdida até chegar aqui, ó, antes de entrar na casa. Hoje, a perspectiva é que, não tem uma data ainda, mas que daqui a aproximadamente 5 anos, talvez um pouco mais, a gente tem a possibilidade de começar a trabalhar com o Smart Grid. Tá? Isso é uma coisa que a gente ainda fala, mas que na prática ela ainda está sendo testada no Brasil. É uma lógica que já tem em alguns países, na Alemanha é o mais desenvolvido, onde é uma rede de 2 mãos, certo? A gente gera aqui na ponta e eles geram lá no final, tá? Lá na origem, e essa energia flui pela rede. Isso aqui é o dia da gente. Dá 1h da manhã,
às 11 horas, meia-noite lá na ponta. Essa é a nossa escala de consumo. Tá? Aqui é a geladeira, aqui é a iluminação, e aqui é o chuveiro, e aqui é a TV. E aí tu começa a perceber que é o seguinte, aqui está a explicação do porquê que nada daquela história do consumo e do nosso potencial de geração é linear, tá? E o quanto o sistema digamos assim, ele é robusto, mas se nós tivermos alguns problemas, ele sofre fragilidades pontuais. O maior problema da gente é esse aqui, ó, 19 horas, vocês devem ter ouvido na TV várias vezes, né? Mas talvez vocês não soubessem exatamente por quê. O foco sempre teve muito no chuveiro, mas, gente, desliga o jornal. Então, a questão nesse caso simples é que a gente tem 2 picos razoáveis, o do começo da manhã e o do final do dia. E se vocês pararem para pensar, isso está completamente ligado aos hábitos sociais da gente. Então, quando a gente começa a perceber que o nosso consumo, tá, que o nosso comportamento está ligado diretamente com um problema que é nacional, espera aí, até onde eu posso de fato impactar, até onde eu posso atuar, até onde eu posso interagir com esse universo aqui, ó, para fazer com que ele não seja tão problemático. Isso falando só como consumidor. E só a alteração da nossa rotina de trabalho, se a nossa legislação trabalhista já nos permitisse isso, já aliviaria isso aqui imensamente. Entende? Já aliviaria esse problema imensamente. Simples assim, se tu pegasse e deslocasse uma parcela 2 horas para frente, 2 horas para frente, isso já diminuiria bastante. Mas beleza, tirando a geladeira, que é uma coisa que eu acredito que ninguém deve abrir mão da geladeira, a geladeira é linear, como a gente está vendo aqui, né? Eu trago para vocês uma outra constatação na prática. Quem compra hoje uma TV LED com iluminação por LED de 46 polegadas, em vez de uma LCD tradicional, vai gastar R$ 2.600 a mais e consumir 35% de energia a menos. Tá? A menos. Porém, se pensássemos só no financeiro, tá, seriam necessários 41 anos para recuperar o investimento. Aqui a gente já chega numa outra questão bem emblemática para esse tema que a gente está falando. Por quê? Porque hoje em dia tudo se fala em prazo de retorno, payback. Qual é o ponto final para eu poder botar o dinheiro e fazer um bom negócio? Né? Os caras querem saber o break-even. Beleza, cara, é 41 anos. O que acontece é que isso começa a entrar num certo choque, porque é o seguinte, aqui, ó, e isso é proporcional, é proposital, embora eu não esperasse a luz tão próxima. Vou ler para vocês dados de um estudo de uma agência internacional, da Agência Internacional de Energia, o IEA, tá, divulgado em maio, indicam que se computadores e gadgets, tá, mantiverem as mesmas formas de fabricação e funcionamento atuais, o consumo residencial anual de eletricidade desses produtos saltará de 776 terawatts-hora em 2010 para 1.736 terawatts em 2030. Isso é mais que o dobro. Então, além de tu ter hábitos de consumo um pouco mais conscientes, tá? Quem é da área pode contribuir muito com essa equação. O que acontece é o seguinte, se para isso não tiver alimentação, não tiver energia, o que vocês vão ter, com certeza, é uma mini tábua de cortar carne. Aqui uma visão, tá, de longo prazo do mercado de eletricidade no Brasil. Aqui estão aquelas 4 partes iniciais, residencial, industrial, comercial, e o Brasil como um todo. O ano não está muito bom, 2015 tem uma pequena retração do consumo, depois 2,3%, 3,6%, 4,1% e 4,1%. Então o consumo só vai aumentar, tem que crescer a economia, né? Tem que botar mais gente no mercado, o consumo só vai aumentar, não adianta. Tá? E aí aqui tem, se vocês quiserem observar, e tem os crescimentos das áreas, se vocês olharem, residencial e industrial, eles são sempre bem paralelos, são sempre bem próximos. Bom, aí começa a ficar legal, porque é o seguinte, quando a gente abriu bastante, conseguiu enxergar todo o cenário no qual a gente está envolvido, tá? A gente começa a pensar alternativas. Dentro das alternativas, por onde nós começamos na New E, a geração,
Tá? Hoje a gente tem essas opções de geração: hidráulica, gás natural, petróleo, biomassa. Botei uma barra ali, biogás, porque é de onde vem a maior quantidade de biogás hoje. Tá? Carvão, mineral vegetal, energia nuclear, eólica, solar e geotérmica marítima. Todas essas são formas de energia hoje exploradas de alguma maneira no Brasil. Certo? Porém, essas três últimas que tem um asterisco, elas têm produção inferior a 1% somadas. Então, vejam vocês que a gente tem na energia fotovoltaica, que é a solar ali, a gente tem uma dificuldade grande. E essa é uma dificuldade grande, inclusive, por limites tecnológicos. Certo? Uma placa não é barata, uma placa não é de produção simples. Então, precisa avançar bastante aqui. Geotérmica e marítima, então, nossa, é algo para daqui a algumas décadas. Tá? Porém, a gente começa a subir, e aí o que de fato está interessando aqui, ó, são essas partes aqui. Essas que estão em preto são as energias não renováveis, por isso que elas estão em preto. Certo? Porque ali elas já morreram. Do jeito que elas foram, elas já morreram. Gás natural, petróleo, carvão e energia nuclear. Isso não é algo que vai se perpetuar muito nas próximas décadas. E a gente tem muito forte a hidráulica, biomassa, biogás e eólica. O que acontece? Voltando à visão de apagão, tá lá do começo da conversa. O único e verdadeiro apagão que a gente teve nos últimos anos no Brasil, que foi uma questão de crise energética, e aí é que está o ponto. O apagão acontece lá, sei lá, estoura um linhão não sei aonde, fica uma cidade lá 5, 6 horas sem luz. Isso é um apagão, é um blackout, como eu tinha colocado lá no começo, é um blackout. Crise energética não. Crise energética é o que a mídia vende como suposto apagão. Crise energética é quando a gente tem dificuldade de cobrir aqueles picos, principalmente aquele pico final, quando a TV está ligada. Certo? Então, aquele ponto, quando a gente está tendo muita dificuldade com ele, a gente está numa crise energética. Como a nossa matriz ela depende muito de hidráulica, se a gente não tem chuvas, a gente tem um problema de geração de energia hidráulica. E por quê? Isso, uma vez eu fiz um bate-papo com uma turma e me chamou a atenção porque a turma não conectou o porquê que a influência da chuva, tá, era tão grande na geração. É porque é o seguinte, aí agora começa a ficar legal. Tá? Uma das nossas grandes deficiências como sociedade tecnológica é que nós ainda não conhecemos um método de armazenamento de energia em larga escala. Quando a gente para e se dá conta que não tem como armazenar energia elétrica, a energia elétrica não é commodity, certo? Quando a gente não consegue armazenar energia elétrica, o que os caras pensaram? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar uma quantidade de água e quando a gente abrir aquela quantidade de água, ela vai passar por um local e a gente vai usar, né, a força da gravidade e vai fazer girar uma turbina e automaticamente eles concluíram que eles teriam um reservatório de energia. Então, nós temos como armazenar energia elétrica de forma hídrica numa represa. Abriu a comporta, passou no gerador, passou no gerador, não passou na turbina, beleza, está gerando energia. Então, a única maneira de gerar de forma armazenada é essa, com as represas. Porém, se não chove, temos pouca bateria em forma de água. Bem pouca bateria em forma de água. E aí o que acontece? O consumo cresce, chuva diminui, o pico aumenta, e aí a gente corre para onde? Termoelétricas a carvão e a diesel. Há uma diferença entre energia limpa e energia renovável, há uma mistura dessa nomenclatura, tá? E a gente entendeu por bem não usar energia limpa, porque energia limpa necessita de meios tecnológicos limpos. E os meios tecnológicos limpos são outro grande desafio. Né? Hoje em dia, quando a gente fala em, vamos pegar aqui a eólica, um gerador eólico lá, uma torre, um parque eólico com uma turbina eólica, tudo muito legal, muito lindo, é renovável, só que tem um detalhe. Dentro dessa turbina, existe uma coisa chamada ímãs permanentes, certo? E esses ímãs permanentes, gente, não dão em árvore. Isso não dá em árvore. O ímã permanente, para ser produzido, tá, ele precisa de uma matéria-prima que vem de uma família de elementos químicos chamada terras raras. E o que acontece, gente? A mineração desses terras raras, tá, é extremamente poluente.
ela é capaz de gerar inclusive resíduos atômicos. Chama-se terras raras porque são muitos elementos misturados entre eles, então é muito rarefeita a presença dos elementos na quantidade de matéria que tu tira da mina, e daí o processo de separação deles, quando necessário, é o que é mais custoso, é o que é mais poluente, né? Então, se tu for olhar a maioria dessas, a solar tem, enfim, a maioria tem, certo? Ímãs permanentes. Então, aqui pode ser poluente, aqui pode ser o quê? Pode ser energia renovável, mas pode não ser limpa, se a barragem não for bem limpa, tá? Não for bem tratada. Biomassa e biogás. Aqui tem um outro problema também da biomassa, porque a biomassa pode ser queimada, e se ela for queimada, ela é poluente. Energia eólica não seria limpa em virtude da tecnologia atrelada. Tá? Energia solar também, os painéis fotovoltaicos, os primeiros que tinham um tempo de vida de 25 a 30 anos, eles têm uma característica de serem de difícil desmonte. Bom, a geotérmica também vai depender da tecnologia, e a marítima também. Tá? Mas são alternativas de o quê? De difundir a matriz energética. Quanto mais a gente difundir a matriz energética, menos dependente de um único, ou de um único fonte geradora, de uma única fonte geradora, melhor a gente vai estar posicionado. Segundo, aí começa a ficar mais legal, eficiência. Quando a gente para e já sabe que a produção tem um teto, que a gente não vai passar daquilo ali, certo? A gente tem que parar e pensar o seguinte, então nós vamos ter que fazer mais com menos energia. E aí a gente vem trabalhar eficiência. Então, nesse sentido, a gente ressalta bastante aqui o PBE, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem. A maioria deve conhecer hoje, é aquela etiquetinha que vem nos eletrodomésticos que diz qual o consumo, A, B, C, D e E. Isso já é um avanço importante, mas esse não deve ser o único avanço. A gente deve aprender a ler o que o equipamento está nos dizendo, né? O consumo, né? Como é que é, se não é, se tu vai usar muito, se vai usar pouco, se por que tu vai pegar ele com muito consumo ou não. Depois disso, aí entra a parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento, que daí é o que nos cabe. Para que a gente crie alternativas, para que a gente desenvolva, para que a gente gere formas de fazer com que a nossa vida seja mais equilibrada, de menor consumo energético, mas de maior eficiência, de maior rendimento. Tá? Então aí aqui até eu coloquei alguns exemplos das áreas de iluminação, motores, climatização, instalações prediais. Então tem áreas que estão crescendo bastante, são alternativas. E por fim, a que dói todos os dias quando a turma acorda, que é o comportamento. Tá? Então a questão do comportamento, uma das primeiras coisas é o consumo consciente e detalhe, de energia e de produtos. O consumo consciente de energia e de produtos, ele é extremamente necessário para que a gente consiga diminuir aquele pico, para que a gente consiga aumentar a eficiência, porque isso simplesmente vai mudar a nossa relação de consumo. E a segunda, que deriva da primeira, né, que é a adoção de produtos eficientes, e difusão do conhecimento vem depois. Quando tu adota produtos eficientes, tá, quer dizer que tu começou a te relacionar de maneira consciente com o consumo. Dentro dessas três visões, dessas três alternativas, é a única maneira que a gente tem, e são muitas inclusive, de contribuir para evitar a crise energética. E em nome da NIUI, em meu nome, em nome do Instituto de Física, né, agradeço a presença de todos vocês e ficamos à disposição, gente. Tenham todos uma boa noite. Você pode assistir muito mais Simplifísica pela internet. É só acessar youtube.com/urgstv, que lá você vai encontrar todos os Simplifísicas e os demais programas da URGS TV.